Exatamente. Para quem não sabe, eu sempre traduzo que MAV é mobilização em ambientes virtuais. Era um grupo criado pelo PT durante os governos do PT para espalhar as narrativas do partido e, claro, de tabela, atacar os adversários ou os críticos, qualquer jornalista vigilante que fosse, em relação à sujeira petista. E aí a gente popularizou essa sigla MAV, que são justamente as iniciais aí dessa mobilização em ambientes virtuais do PT. Depois vieram os blogueiros de crachá bolsonarista, e agora você tem a volta dos MAVs, reforçados, claro, pelos velhos porta-vozes do velho tucanato, que se aliou, portanto, ao PT, com Geraldo Alckmin, toda essa turma, né, já aí na esteira desse gilmarismo que tomou conta dessa turma, né, depois que a Lava Jato atingiu os tucanos, e eles agora fazem parte desse neolulismo. Né? Então estão aí fazendo toda a propaganda exatamente como a emissora do regime fez ao longo desses últimos 4 anos bolsonaristas. Então agora você vê simplesmente a troca de alguns nomes, mas eles estão exatamente na mesma função. Só para deixar claro aí para o pessoal não se desorientar no debate público. Então já estão passando pano aí para o uso feito pelo Lula do avião do empresário amigo, atacando a imprensa, essa coisa toda que a gente já conhece, é o mesmo repertório, com os mesmos recursos, né, em boa parte, usados pelos blogueiros bolsonaristas. Então, o Lula sempre teve uma relação promíscua com esses empresários, aqui no sentido, claro, de interesses e mordomias sendo devidamente compartilhados. Você falou, Madá, do socialismo, que o Lula se dizia socialista muitos anos atrás. Hoje ele se diz, como se disse numa entrevista ao Ratinho na corrida eleitoral, um socialista refinado. Aliás, tem muito a ver até com um vídeo que eu gravei nos Estados Unidos anos atrás a respeito disso. Mas eu expliquei isso de uma maneira muito mais didática no meu artigo que está aqui na coluna do UOL, o que é o socialismo refinado do Lula. Então, mostrando ali como Lula colocou o capitalismo de compadrio nacional a serviço do socialismo internacional. As nuances são fundamentais para se entender as coisas, porque em todo governo você pode ter elementos que, se você pensar, fazendo um recorte da realidade, eles podem parecer positivos, até em comparação com elementos negativos de governos adversários. Só que aqueles elementos positivos eles são usados justamente para isso, para parecer que é um governo lindo e maravilhoso. Só que o diabo mora nos detalhes, então você tem que olhar para outros elementos. Por que eu digo isso? Por exemplo, às vezes se fala, já citei aqui, que não, na época dos governos do PT havia acesso à lei de informação, né? A lei de acesso à informação, a lei e tal. No governo Bolsonaro houve maiores dificuldades. Sim, o governo Bolsonaro acabou deteriorando ali a lei de acesso à informação, mas havia transparência ao longo dos governos do PT, conversa fiada. A própria lei de acesso à informação muitas vezes demorava a se obter a informação. A informação sobre os blogs sujos petistas demorou anos até vir a público. E outra coisa que eu sempre digo, o departamento de propina da Odebrecht não estava no portal da transparência. Então a gente tem que olhar dentro daquele governo onde é que faltava transparência. E faltava transparência num ponto essencial, que era a relação dos agentes políticos e públicos com o empresariado de uma maneira espúria, num grande esquema de corrupção na Petrobras e, claro, por meio desses financiamentos do BNDES. Então é outra coisa. Não, mas nunca houve um socialismo durante os governos do PT, uma economia socialista, etc. O investimento que houve do governo do PT no socialismo foi com o dinheiro dos brasileiros financiando obras em regimes socialistas, como de Venezuela e de Cuba. É o metrô de Caracas, é o Porto de Mariel. E isso sendo tocado por uma empreiteira, no caso a Odebrecht, que estava sendo, portanto, beneficiada no BNDES com bilhões de reais, beneficiada na Petrobras dentro de um escândalo de corrupção, o que é agravante, com outros bilhões de reais. E essa mesma empreiteira, assim como as outras 5 do clube das 6 empreiteiras da Petrobras, estavam remunerando Lula por alegadas palestras. Você imagine se ao longo do governo Bolsonaro aparecesse um escândalo de qualquer empresário bolsonarista, pensa aí Luciano Hang, outros e tal, não estou acusando de nada não, estou só falando. Imagina se tivesse aparecido que o Jair Bolsonaro estava sendo remunerado por determinados serviços prestados para as empresas daquelas figuras, que são alvo aí de muitas críticas, com ou sem razão.
Então seria um escândalo. Houve outros escândalos no governo Bolsonaro. Não estou falando isso aqui para livrar a cara dele. Tem um histórico aí de funcionalismo fantasma na família que ainda precisa ser devidamente investigado, resultando eventualmente até em condenação. Então, assim, cada grupo tem os seus elementos positivos que servem para acobertar os elementos negativos que eles procuram esconder. É bom deixar isso muito claro. Então, assim, o Lula volta ao poder e, de cara, antes de tomar posse, já está viajando no jatinho do amigo, depois de 2 casos de tremenda repercussão, entre muitos outros, alguns dos quais já falei. O caso do triplex do Guarujá, que era uma cobertura em frente da praia, reservada para ele de acordo com a acusação, e reformada por empreiteira que estava sendo beneficiada no Petrolão. Você tinha ali o envolvimento de OAS e da Odebrecht. E o sítio de Atibaia, com envolvimento dessas empreiteiras, que ele frequentou por mais de 111 vezes. E agora, repito, jatinho do amigo. Quem é o amigo? José Seripieri Júnior, que chegou a ser preso na Lava Jato, ficou 3 dias em cana, no quarto foi liberado, era uma prisão temporária, por envolvimento num caso de doação ilícita, doação entre aspas, a campanha de José Serra para o Senado. Ele fechou acordo de delação premiada, pagou 200 milhões de reais, a gente não tem como saber se ele entregou tudo que tinha para entregar, há uma grande desconfiança de que isso pode não ter sido feito, e daí surge essa desconfiança sobre o interesse financeiro do órgão de fiscalização e controle, etc., e não de desvendar aqueles tubarões. E aí o Lula, no momento que está chegando ao poder, ele ganha esse luxo, essa mordomia, daqueles que são interessados no poder. Então, é um fundador da Qualicorp, que hoje tem uma outra empresa lá, que é Saúde. Agora, qualquer medida que o governo Lula tomar e que gere um benefício, direto ou indireto, a esse empresário, como é que essa carona vai ser vista? Porque troca de favores tem um nome. Quando você dá alguma coisa de graça para um político que toma alguma medida que favoreça o seu negócio. Então, é claro que a gente tem que vigiar desde cedo, olhar com olhares críticos, porque a impunidade gera esse descaramento, essa onipotência, essa postura de tô nem aí, entendeu? Me livrei de tudo aquilo mesmo, por que não vou me livrar disso? Estou lá cumprimentando e abraçando ministros do Supremo, que vêm todos sorridentes me cumprimentar.